Nesse país, do nível que for, porque eu converso com todos os níveis, que não reflita a indignação como seu estado principal de espírito. Não tem jeito. Né? E uma indignação vinda de tudo que aconteceu e que é notícia invariavelmente diária de cada um que abre qualquer veículo de comunicação. Por isso, essa provocação pela indignação nos traz a um posicionamento. Ou a gente se alija do processo, isto é, não quero mais saber do político, não quero saber da política, eu não aguento mais, alguns são mais radicais, vou sair do país, não quero mais saber. Ou a pessoa fala, opa, assim não dá. Assim não dá e eu não posso ficar calado. Eu acredito no lado do protagonismo. Eu acredito no lado de que é importante a gente atuar, ser proativo, para que a gente possa ser um protagonista da transformação. Eu acredito que é melhor a gente sair da condição de espectador, de ficar lá só para fazer uma referência com o futebol, de sair da arquibancada, que fica só xingando o juiz e os jogadores, para entrar em campo, vestir a camisa, fazer o gol e transformar o placar. Isto é uma inspiração. Então, se você tem a inspiração para tal, você está preparado para esse tom de possibilidade que o momento exige. E esse momento é um momento que eu penso ser da grande disrupção do país, do grande rompimento, da grande transformação. Porque o país não aguenta mais 4 anos iguais a esse. Muito da forma que você falou. O Brasil não aguenta mais 4 anos de incompetência de gestão, de incompetência política, de má gestão pública, não dá mais. E a única forma que a gente tem para transformar o coletivo da sociedade é pelo voto. É pelo ato máximo da cidadania. Que muita gente esquece que ela existe. Mas é naquele momento que você, que não tem nada a ver com a história, fala assim, pô, eu tenho a oportunidade de apertar um botão. E ao apertar esse botão, eu posso estar movimentando um processo transformador no país. O que a gente percebe é que a maioria absoluta das pessoas não tem clareza deste ato. O quão ele é importante. E eu me remonto um pouco a 94, quando eu saí pela primeira vez candidato a deputado, nunca tinha sido candidato, fui eleito, agora, 24 anos depois. Porque desta mesma forma que a gente está conversando com vocês, a gente fazia em 94. As pessoas estavam abertas para ouvir, havia um discurso ideológico que posicionava as pessoas, havia uma argumentação, havia um preparo das pessoas muito maior. Acontece que esses 24 anos depois deram uma volta na sociedade. Pela má ação dos políticos, é um dado, mas também esta mesma sociedade deu as costas para a política. E se eu começar a fazer algumas perguntas aqui, a gente vai chegar claramente a essa situação. Deu as costas para a política porque cada um de nós achou melhor cuidar da nossa empresa, né? Cuidar da nossa profissão, cuidar das nossas atividades e achar que quem estava nos representando o fazia adequadamente. E nós nem acompanhamos isso. É muito fácil a gente construir essa verdade na hora que a gente faz 2 perguntas. Não precisam responder, só reflitam. Nós vamos ter eleições gerais este ano. Nós votamos para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Okay? A maioria das pessoas, pelo seu analfabetismo político, não sabe responder as coisas mais simples. Que eu faço agora essa pergunta para vocês refletirem. Certo? A maioria das pessoas não conhece, não sabe qual é a diferença entre o papel do senador e o papel do deputado federal. Certo? E nós vamos votar.
E este ano são 2 senadores que se renovam no conjunto lá do Senado. A maioria das pessoas não tem a menor ideia no deputado estadual ou federal que votou há 4 anos. Aliás, não tem a menor ideia no vereador que votou há 1 ano e meio atrás. E se daqui 3 meses pós as eleições a gente fizer essa mesma pergunta para a maioria das pessoas, elas já esqueceram em quem votou para deputado estadual e federal. Por quê? Porque as pessoas não têm comprometimento com a cidadania. É uma palavra simples. Às vezes nem sabe. E este comprometimento tem um significado. Porque ele vai além do comprometimento, ele vai para o exercício. Exercitar a cidadania deveria ser uma prática recorrente, Carlinha, no dia a dia, tem que estar na nossa agenda. Assim como cada um aqui estuda sobre a sua atividade profissional, estuda sobre coisas outras, pela culinária, pelos alimentos orgânicos, pela isso, por aquilo, qualquer tese, qualquer coisa. O item política devia estar também nas nossas pautas. Porque é pela política que se decide tudo. O nosso salário, o valor do pãozinho, quanto vai custar essa refeição, o valor da mensalidade escolar que você paga para os seus filhos, enfim, tudo depende da política. Mas se a gente tivesse consciência plena, nós estaríamos muito mais envolvidos. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: eu tenho um pleito pela frente. Eu tenho ideias. Essas ideias só serão construídas se eu for eleito. E aí começa um mandato. E é exatamente este exercício da cidadania que eu estou comentando com vocês, que é o exercício que envolve o mandato do parlamentar e o mandato do gestor executivo. Porque se a sociedade acompanhar o mandato, pronto, está feita a revolução política nesse país. Porque não há mais hoje quem possa imaginar sair desta pressão da sociedade. Porque nós temos um mecanismo hoje absoluto, que se chama tecnologia celular. Esse bichinho aqui tem um poder extraordinário hoje. De gravar, de fotografar, de denunciar, de divulgar. Então, exercitar a cidadania, Sibéria, é a coisa mais importante hoje, que nós precisamos instar, inspirar as pessoas. Porque ao exercitar a cidadania, vem o outro ponto mais fulcral dessa nossa conversa. Todo mundo aqui vai estar pensando assim: putz, eu preciso votar no melhor candidato a deputado, no melhor candidato a governador, no melhor candidato. Eu preciso achar quem é o mais capacitado. E eu respondo por vocês: isso só não adianta. O que nós precisamos é não só ter candidatos capacitados, nós precisamos ter eleitores capacitados e qualificados. Porque é esse eleitor que vai dar a continuidade do processo político virtuoso. Não é só o candidato. O candidato é um pedaço da sociedade. É um ser que sai dessa sociedade. Se a sociedade estiver qualificada, ele estará qualificado. Então nós temos que entender que, na minha opinião, esta eleição é a grande virada de mesa do país. Porque ninguém aguenta mais. A situação hoje é absolutamente tensa do ponto de vista econômico e fundamentalmente do ponto de vista social. Nós estamos vivendo um momento de esgarçamento do tecido social intenso. E eu falo isso muito para os meus filhos: a oportunidade que a campanha nos dá, Omar, você caminha por aí, é espetacular, de você num dia sair de um almoço num apartamento do Morumbi de 1.000 metros quadrados para atravessar a rua e ir no Jardim Irene e viver a pobreza intensa e as comunidades todas reféns do PCC.
em algumas horas. A campanha te estimula a isso. Numa situação normal de temperatura e pressão, você não faria. Escolher um dos lados. Mas vivenciar os dois simultaneamente é algo que só uma campanha lhe dá. E com isso, o que acontece para o candidato? Isso é uma chamada absoluta de atenção. Todos os sinais reverberam para que você possa... Opa, peraí, o que você vai fazer com isso? Vai fechar os olhos ou vai buscar transformação? Então, este momento é um momento de absoluta reflexão, de absoluto entendimento, e mais ainda, eu estava hoje com a Denise Campos de Toledo, da Jovem Pan, falando para ela, você vê, Denise, o papel fundamental que tem um veículo de comunicação que vocês não exercem, dando um chute na canela. Por quê? Vocês na Jovem Pan convidam só os candidatos a governador, os candidatos a presidente, e vocês mesmos falam lá, se o legislativo não tiver qualidade, como é que ele vai votar as leis que vai favorecer o executivo? Então o ponto é o legislativo e não o executivo. Tá certo? Então ninguém fala do legislativo. Outra, o executivo, que está aí, todos os candidatos, ninguém tem um plano de governo, é inacreditável. Quando Montoro foi eleito em 1982, alguns não tinham nem nascido aqui. Em 86 não tinha nem nascido. A Michelle, 2 aninhos. Não é. Quando Montoro foi eleito, o pleito era em novembro. Em janeiro, nós começamos a discutir, eu fazia parte dos tais Luas Pretas, né? Era o Zé Serra, João Sayag, Paulo Renato Tá, toda a turma super aí preparada, e começava a discutir um programa de governo. E o ponto mais importante de uma campanha era a apresentação do programa de governo. Então a sociedade se envolvia lá atrás para discutir, eram várias reuniões, comissões, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí chegava, eleição de novembro, a campanha começava já em fevereiro, chegava em junho, plano de governo. Era o ponto fundamental. A partir daí, novas rodadas de conversa. Nós estamos há 70 dias das eleições, não tem programa de governo para nada. Como é que pode? Nós estamos vivendo o maior problema do país e ninguém sabe qual é o pensamento formal. Porque na rádio, na televisão, eles falam qualquer coisa. Coisas que não falou. É precisa escrever e entregar.